Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta SL, segunda-feira, 29 de maio. Tá acabando maio, rapaziada. Já está acabando mesmo, né? Meu Deus, esse ano tá voando, gente. Que é isso? Que é isso? Tá acabando o mês, gente. Tá entrando em junho já. Caraca, agora que eu me dei conta disso. 7 horas da manhã, estamos começando o Desperta SL. Muito bem-vindos a todo mundo que tá por aí. Vai chegando, vai deixando seu like, aquela coisa toda. Vai pegando o link, vai mandando para os seus grupos de WhatsApp, de outras redes sociais, vai jogando nas suas redes, para a gente já ir subindo a nossa audiência aqui. Temos bastante notícia para começar essa semana aqui. Última semana de maio de 2023, agora que eu me dei conta que está acabando. Estamos chegando na metade do ano já. O tempo está voando, né? Também. Vai deixando seu comentário, vai dizendo de onde vocês estão assistindo o programa. Estou de volta, né, ao nosso cenário. Estava com saudades do nosso cenário, saudade de fazer o programa aqui. Semana passada estive a semana toda viajando, para quem acompanhou o programa, né? Estava na Noruega em um fórum de discussão sobre liberdade de expressão. Não aquela liberdade de expressão daquele pessoalzinho lá, né, que quer usar a liberdade de expressão para cometer crime, basicamente, né? Não, a gente estava tendo uma discussão, uma conversa adulta sobre, e aí fiz o programa basicamente em quartos de hotéis, né? Então é muito melhor voltar para o nosso cenário, aqui o nosso cenário aconchegante do Desperta SL. Eu vou dar um giro sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e para a gente ver mais ou menos como é que começa a semana aqui. Semana importante também para o governo Lula no Brasil, né? Voltando à rearticulação política aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, muita coisa acontecendo, muita coisa para o governo pensar e ir tocando, né? Então a gente vai dar essa passada rápida. E quero agradecer, aliás, também todo mundo que me encontrou em aeroporto, em fila de check-in, em eventos, etc e tal. Muita gente falando, inclusive, do ICL, né? Então dá para ver que o ICL está crescendo mesmo. A galera que acompanha o programa fora do Brasil, né? Muita gente acompanha o Desperta também por causa do horário, né? Quem tá morando aí fora do Brasil em fuso horários um pouco mais adiantados, acaba pegando o programa lá pelas 11 da manhã, pelo meio-dia, um pouco mais, né? Pessoal que mora na Ásia, às vezes pega o programa ao vivo, pega o programa de noite também, né? Então deu para ver que a galera tá encaixando o programa nos seus horários para ficar mais esperto, mais bem informado sobre o que está rolando no Brasil e no mundo. Então, um abraço para todo mundo que me encontrou aí nas filas de aeroportos intermináveis, né, de embarques e fronteiras pelo mundo. Abraço para todo mundo que mandou também um grande abraço para a equipe do ICL no geral, tá bom, gente? Voltou mais esperto, voltou mais inteligente, parece. Não, eu voltei mais cansado, Pedro Falcão, e ainda gripado. Quer dizer, não sei mais se é gripe esse negócio, mas tô tentando dar um jeito no negócio, né? Tava pior semana passada, mas já tô melhorando um pouquinho, tá? Vamos lá, gente. Hoje, sem mais delongas, vamos lá para capa da Folha de São Paulo. Vamos dar uma geral na capa dos principais jornais aqui do Brasil. Folha, o que eu separei hoje aqui? Folha, o Globo e Estadão, né? Depois a gente dá uma olhada na mídia independente, de esquerda, chamem lá vocês como quiserem, né? E também nos principais portais para a gente dar uma olhada no que é que tá rolando por aí, tá bom? Muito bem, manchete da Folha de São Paulo hoje. Aliás, só lembrando, quem tem o hábito de acompanhar o nosso programa pelos aplicativos aí, principalmente o aplicativo do YouTube, eu gosto sempre de falar isso. Se você está nos acompanhando e tem restrição para ficar vendo o vídeo, porque eventualmente está dirigindo, né? Ou está até no metrô e tal, está no ônibus, não quer ficar olhando o vídeo, ou está caminhando, está de bicicleta, está indo para o trabalho, enfim, não tem como ou não quer ficar olhando o vídeo, você pode acompanhar esse programa somente por áudio, porque a gente vai dar uma geral no que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje. Então você chega já no trabalho, na faculdade, na escola, né? Tá deixando os filhos na escola, tá deixando os filhos na creche, aquela coisa toda, já fica mais ligado no que é que tá rolando no dia, para não ficar sem assunto e também para ficar um pouco mais esperto, né? Que é para isso que serve o nosso programa também. Vamos lá, então. A Folha de São Paulo traz uma manchete hoje aqui sobre a Lava Jato. Na verdade, é uma manchete mais analítica, né? Não é muito comum a gente ter isso na Folha de São Paulo, mas a de hoje é uma manchete que analisa, né, a Lava Jato. Então, a manchete é a seguinte, ó, derrotas da Lava Jato se estendem à política com o caso Deltan e dificuldades de Moro. A gente vai falar um pouco sobre isso também hoje aqui, tá? Caso Deltan, todo mundo sabe, Deltan Dallagnol, ex-procurador, principal procurador histórico da Lava Jato, deputado cassado. Deltan está tentando salvar o seu mandato
lá na Câmara, mas a princípio tudo indica que isso não vai acontecer também porque não se vê muita vontade política, né, dos políticos aí de Brasília de estarem tentando dar aquela ajudada no Deltan Dallagnol, né? Então o Deltan na verdade o Deltan tá num limbo hoje, né? O Deltan não é mais deputado, mas está ainda, é como se fosse um deputado fantasma arrastando correntes, né? Caminhando lá pelos corredores de Brasília, tentando fazer a sua movimentação política. Então essa manchete da Folha hoje aqui, ela analisa um pouco essa situação e fala também, claro, das dificuldades que está tendo aí o Sérgio Moro na política também. Sérgio Moro, vamos lembrar que também responde a um processo no Tribunal Superior Eleitoral, um processo que fala sobre Caixa 2 de campanha. Pois é. Lava Jato, que tanto falou em Caixa 2 de campanha, né? A Lava Jato chegou a falar, inclusive, que Caixa 2 de campanha, em determinado momento da Lava Jato lá, eles achavam que era pior do que corrupção. Não sei como eles chegaram nessa brilhante conclusão, né? Mas aí Sérgio Moro agora vai enfrentar um processo, enfrentará um processo sobre Caixa 2 de campanha, e é um processo complicado para o Sérgio Moro, não tem dias fáceis pela frente. A linha fina, como se chama, né, aqui no jargão jornalístico, essa linha que vem abaixo aqui da manchete, né? Algumas pessoas podem chamar de subtítulo, né? Mas geralmente chama-se de linha fina, né? Após sofrerem série de reveses no judiciário, ambos, né, Moro e Deltan, mudaram para a arena eleitoral, mas seguem com problemas para emplacar projetos. Na verdade, sempre estiveram na arena eleitoral, com a diferença que antes faziam de conta que não estavam, né? A gente já colocou os olhos para dentro da caixa preta da Lava Jato para entender que aquela operação ali foi uma operação que sempre teve os olhos na política, né? A gente viu diversos diálogos deles mostrando que a inclinação política deles era clara, inclinação política eleitoral também. Gosto sempre de lembrar que o Deltan Dallagnol tinha uma conversa lá no aplicativo Telegram, que era uma conversa que basicamente ele fazia consigo, né? Ele tinha criado um grupo, e nesse grupo só tinha ele próprio ali, que era uma espécie de anotação, né? Então o Deltan fazia anotações ali sobre a sua própria pessoa e tal, e falou para si mesmo, em determinado momento, que tinha todas as chances de concorrer ao Senado e ganharia a eleição, mas aquilo estava na mão de Deus, segundo o Deltan Dallagnol. Então, na teoria do Deltan, Deus falou para ele concorrer a deputado, e Deus também eventualmente falou que ele perderia o mandato, e perdeu, né? Na lógica do Deltan Dallagnol. Então, rapidamente, lendo os dois primeiros destaques aqui os parágrafos dessa notícia, e aí depois vocês podem lê-la na íntegra na capa da Folha de São Paulo, porque, como eu disse, é uma notícia mais analítica, né? Não tem propriamente uma notícia em si aqui, tá bom? A decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o mandato de Deltan Dallagnol, do Podemos, do Paraná, é um capítulo mais na série de derrotas impostas à Lava Jato nos últimos anos. A operação, que inicialmente contou com amplo respaldo do Supremo Tribunal Federal, importante a Folha lembrar disso, né? Porque os mesmos que reclamam do STF hoje só existem graças ao STF também. Vamos lembrar disso, né? A STF também cometeu muitos erros na época da Lava Jato, por pressão popular e aquela coisa toda que a gente viu, né? E tinha respaldo da opinião pública, tinha muito respaldo da opinião pública, com certeza, a Lava Jato, né? Acumulou diversos reveses, tanto judiciais quanto políticos, a partir de 2018, quando o então juiz Sérgio Moro deixou a magistratura e aceitou se tornar ministro do governo Bolsonaro, tá? Então aí tem toda uma análise grande aqui, e no final a Folha também fez uma espécie de sumário aqui, ó, relembrando as derrotas da Lava Jato, né? Das mais recentes para as mais antigas. Cassação do Deltan Dallagnol, suspensão do ex-coordenador da Lava Jato, também Eduardo Elage, né, que atuava no Rio de Janeiro, né, o fim das forças-tarefas, né, que foi decretado em 2020, a parcialidade do Moro, não vamos nos esquecer também, né, o Moro julgado e condenado como um juiz parcial, né, anulação das condenações do Lula, pelo ministro do STF, Edson Fachin, que tinha sido amplamente favorável à Lava Jato, historicamente, né? Fim da prisão após a condenação de segunda instância, essa decisão veio
na esteira das revelações da Vaza Jato. O STF tinha um entendimento sobre prisões em segunda instância, era por aquele motivo, inclusive, que o Lula estava preso, né? E após a Vaza Jato, o entendimento do STF muda diretamente por causa das matérias. Isso está declarado, inclusive, em entrevistas e em voto, né? Teve uma decisão importante ali. Se eu não me engano, a Carmen Lúcia e a Rosa Weber tinham entendimento, e esse entendimento delas foi mudado, e por isso o Lula acabou sendo solto, né? E cita também aqui a Vaza Jato e as outras questões mais anteriores à Vaza Jato, né? Então tem um sumário ali para vocês darem uma olhada na capa da Folha de São Paulo. O principal destaque de hoje é esse. O que mais temos de destaque na Folha de São Paulo, uma coisa que nós já tínhamos falado no Desperta aqui algumas semanas atrás também, né? Sobre a reorganização dos blocos econômicos e políticos no mundo. Eu tinha mostrado, inclusive, uma reportagem do Financial Times aqui, mostrando como a Arábia Saudita, um histórico aliado dos Estados Unidos na região, estava se aproximando muito mais da Rússia e da China, né? E hoje, o Financial Times traz outra reportagem sobre isso, é o jornal que melhor tem feito uma cobertura em cima desse caso, né? Um caso que fica meio na vida paralela no Brasil aqui pra gente, né? A gente não acompanha muito isso, porque a gente não tem muito histórico de acompanhar política internacional no Brasil, né? Isso é um fato, assim. Em alguns países a política internacional tem mais peso, aqui não tem tanto. Então o Financial Times, uma matéria traduzida pela Folha de São Paulo hoje, a Arábia Saudita negocia entrar no Banco dos BRICS. Lembra do Banco dos BRICS, que foi criado, cuja presidenta neste momento é a Dilma Rousseff? Então, a Arábia Saudita, segundo o Financial Times, é um dos países que está tentando agora fazer parte dessa instituição de crédito. Vamos rapidamente ler aqui o comecinho da notícia que nos dá um resumo interessante do que está acontecendo. O novo Banco de Desenvolvimento, instituição criada de crédito com sede em Xangai, né, que ficou mais popularmente conhecido como Banco dos BRICS, está em negociações com a Arábia Saudita para admitir o país como seu 9º membro, medida que fortaleceria suas opções de financiamento, já que o acionista fundador, a Rússia, luta sob o impacto de sanções. A adesão do Reino da Arábia Saudita reforçaria os laços entre o banco, estabelecido pelas maiores economias em desenvolvimento do mundo como alternativa às instituições de Bretton Woods lideradas pelo Ocidente. E o segundo maior produtor, e falando aqui também que a Arábia Saudita é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. A Arábia Saudita não é exatamente uma economia emergente, né? Ali é todo um arranjo diferente, né? São basicamente grandes produtores de petróleo em meio ao deserto, controlados por famílias, né? Então, mas esse afastamento da Arábia Saudita dos Estados Unidos é algo que já vem acontecendo há um bom tempo. Teve algumas reuniões da Arábia Saudita com a Rússia no ano passado e esse ano também, com a China também. Então, a coalizão ali de forças no Oriente Médio também está sendo balançada por essas novas investidas da China em conversa com outros países, né? Para tentar fazer frente aí ao bloco liderado pelos americanos, que tem grande influência na Europa no geral, né? No Oriente Médio, atribuímos grande importância ao Reino da Arábia Saudita e atualmente estamos envolvidos num diálogo qualificado com eles, disse o novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, ao Financial Times em um comunicado. As negociações com a Arábia Saudita ocorrem no momento em que o banco se prepara para embarcar numa avaliação formal de suas opções de financiamento, que foram questionadas pela invasão da Ucrânia, pela invasão da Ucrânia pela Rússia, né? O banco realiza sua reunião anual na terça-feira e quarta-feira, portanto, amanhã e quarta-feira depois de amanhã, onde estará presente, claro, a Dilma Rousseff, presidenta do banco, né? Muito bem, mais um destaque da Folha de São Paulo aqui, eleições na Espanha. Eleição na Espanha mostra crescimento conservador e desafios para a esquerda. Partido Popular aumentou a influência de 23% para 31%, enquanto o governista PSOE caiu de 29% para 28%, basicamente estável, né? Não necessariamente é uma queda isso. O conservador Partido Popular, esse PP é um partido de direita na Espanha, tá? Foi o grande vencedor das eleições regionais neste domingo. Em segundo lugar ficou o Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, do premier Pedro Sánchez, que atualmente é o premier do país, com 750 mil votos a menos do que o rival. As eleições regionais foram majoritariamente municipais, realizadas em 8.135 prefeituras em todo o país,
mas 12 das 17 províncias espanholas tiveram cargos de deputados estaduais em disputa também. A vitória da direita sobre a esquerda se estendeu por todo o território. O PP, que é esse partido de direita na Espanha, venceu com folga em Madrid, por exemplo, como esperado, mas também em Valência e Sevilha, diminuindo a influência da esquerda nessas regiões. Em Barcelona, venceu Javier Trias, do Juntos pela Catalunha, partido que busca a independência da região em relação a Madrid, a Espanha. Tá? Então aqui tem uma avaliação geral sobre como foi a eleição espanhola e esse processo aí de mudança de tendência na Espanha, né? Em alguns países europeus a gente teve uma mudança de tendência durante os anos Trump também, o que influenciou muito no Brasil, influenciou também muito na Europa, né? A gente teve partidos de direita e extrema-direita crescendo muito lá, e agora na Espanha a gente tem esse crescimento também nas eleições municipais, o Partido Popular, assim dito, que é o partido de direita na Espanha, subindo uma votação expressiva aí nas eleições municipais que aconteceram ontem por lá. Mais um destaque da Folha de São Paulo aqui. Vamos lá, então. O governo Lula, em semana decisiva no Congresso, avalia decreto até para salvar programa social. O presidente Lula foi aconselhado a reagir e reuniu ministros no Planalto em um churrasco no Alvorada. Confraternizações devem ser retomadas. Aí o Lula teve uma semana bastante ruim na semana passada, né? Com muitas críticas, inclusive e talvez principalmente por parte da esquerda brasileira, por conta de tudo que a gente viu na semana passada, o desmonte do Ministério do Meio Ambiente, né, a perda de poderes do Ministério do Meio Ambiente, a reorganização ministerial, que se chama, né, colocando várias atribuições do Ministério do Meio Ambiente em outros ministérios, alguns desses ministérios controlados pelo Centrão, ministérios que são muito mais próximos, né, da bancada do Centrão da Câmara dos Deputados e também no Senado. As críticas foram muito fortes na semana passada e algumas pessoas avaliaram também, alguns analistas, de que Lula estaria fazendo uma agenda exterior muito extensa e deixando a articulação política aqui do Brasil de lado, né? Isso, enfim, é uma meia-verdade, porque o governo não depende só do Lula para fazer articulação política. Aliás, não deveria, nenhum governo deveria, né? O governo tem os seus articuladores aqui. Nós já vimos na semana passada, tanto aqui no Desperta, quanto no N1, quanto no N2, avaliações de que, na verdade, essa reorganização ministerial, que foi denunciada pela Marina Silva e pela Sônia Guajajara, principalmente, né, como uma reorganização que tira poderes do Ministério do Meio Ambiente, foi uma negociação, foi uma reorganização negociada pelo próprio governo. O governo não lutou contra ela, então não foi necessariamente uma falta de articulação nesse caso em especial. De todo modo, aparentemente a presidência da República sentiu que precisa estar mais próxima, fez aí algumas reuniões no final de semana, churrascos, aquela coisa toda que a gente sabe que rola no poder, né? Convidou um monte de gente lá para ter as conversas que tem que ter, e agora tem uma avaliação aqui nessa notícia da Folha, dizendo que com dificuldades políticas, né, na articulação, o governo Lula corre o risco nessa semana de ver expirar a validade da estruturação de seus ministérios desenhada na transição. E também uma proposta na área social, uma das prioridades do presidente. Essas duas são as grandes questões do governo essa semana, né? A reestruturação, essa da qual a gente falava agora, que acabou tirando poderes do Ministério do Meio Ambiente, ela tem vários pontos, tá, gente? Ela reestrutura os ministérios para terem uma estrutura diferente daquilo que tinham quando tinha o governo Bolsonaro, tá? Então, por exemplo, o governo Bolsonaro não tinha Ministério da Cultura, né? Tinha reduzido o Ministério da Cultura a uma secretaria especial. O governo Bolsonaro não tinha o Ministério da Igualdade Racial, não tinha o Ministério dos Povos Originários. Então tudo isso vem no bojo dessa reorganização. Se ela cai, se isso aqui cai, se não tem articulação política para isso, eventualmente as coisas podem voltar como eram antes, né? Então não acredito que isso vai acontecer, mas essa é a grande negociação dessa semana, e também tem uma questão na área social que vai ser negociada. A medida provisória que garante o pagamento de um extra de 50% no programa do auxílio do Vale Gás precisa ser votada até quinta-feira, mas o projeto não avançou nenhuma etapa desde que foi apresentado no dia 2 de janeiro ao Congresso. Sem a garantia de que o texto passará por todo o processo e será aprovado em tempo exíguo pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, integrantes do governo já trabalham numa solução que não dependa do Congresso. A ideia é que Lula inclua as regras do adicional
desse programa de desconto no gás, né, para pessoas de baixa renda, do programa em um decreto, tá? O governo já enfrenta nessa semana votações decisivas para o futuro das pastas de Marina Silva e Sônia Guajajara. O Centrão quer tirar poder delas e fortalecer outros ministros da esplanada. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? O governo apresentou uma medida provisória no começo do ano, e essa medida provisória precisa ser votada, tá? Essa medida provisória em relação a um extra de 50% no programa do auxílio gás. E o Congresso não mexeu uma palha em relação a isso. Então, só para a gente voltar um pouco aqui, é claro que teve negociação na semana passada em relação ao que aconteceu no Ministério do Meio Ambiente. Teve, incluindo o próprio governo. Foi criticado o governo e foi criticado com razão e com propriedade, tá? Mas vejam aqui que desde o dia 2 de janeiro, uma medida provisória está parada no Congresso, uma medida provisória que precisa ser votada, o Congresso não mexeu uma agulha para votar esse negócio, e na quinta-feira ela pode perder validade, deixando pessoas de baixa renda com o gás mais caro. Na prática, é isso que está acontecendo. Então, para que a gente nunca esqueça também que esse Congresso que está aí, eleito no ano passado, é um Congresso, no mais das vezes, que está fazendo só os seus interesses ali. E a gente pode ver essa medida provisória aqui caducar nessa semana ainda, porque o Congresso não se mexeu, e aí o governo vai ter que fazer um decreto, né? Ou seja, vai ter que governar, nesse caso, por decreto, para fazer com que as pessoas não percam esse auxílio, né? Em uma reunião na sexta-feira passada, né, o presidente Lula disse às ministras, a Sônia Guajajara e a Marina Silva, que precisará buscar alternativas para reverter o desmonte ambiental, admitindo que está sem força no Congresso. Uma solução é usar portarias ou decretos para reduzir a perda das pastas. Eu não quero dizer nada, mas eu já tinha falado isso na semana passada. O Bolsonaro, quando começou o governo, o que ele fez? O Bolsonaro forçou tudo que ele pôde, e tudo que ele pôde fazer por decreto, ele fez até o final. Até o final. O Bolsonaro, no último ano de governo dele, fez um decreto para liberar a mineração artesanal na Amazônia. A gente já falou sobre esse negócio aqui. Tá? Então, o governo, sabendo que não tem apoio do Congresso, para fazer as coisas que importam, tem que usar as armas que tem. Até semana passada parecia que estava rolando um medinho de não enfrentar o Centrão, de não enfrentar o Lira, de não sei o quê. Gente, esse medinho vai fazer com que pessoas fiquem sem auxílio para gás daqui uma semana? Decreto. Você vai fazer o quê? Portaria. Você governa com as armas que você tem, né? A luta política precisa ser feita de algum modo. Essa é a grande crítica que foi feita na semana passada, né, em relação ao governo. E aí, diz a Folha de São Paulo que essas medidas à revelia do Congresso, ou seja, sem contar com o Congresso, no entanto, podem gerar desgaste com parlamentares, principalmente do Centrão. Podem. Chama política o nome desse negócio. Você vai fazer o quê, né? No caso do esvaziamento da área da Marina Silva, a maior dificuldade é política na avaliação de articuladores do governo, pois o Planalto ainda não formou uma base sólida e encontra no Congresso um grupo de aproximadamente 300 deputados ligados a questões do agronegócio. Muito bem. Então, governo Lula, essa semana, essas são as duas grandes preocupações. Talvez seja uma semana de virada da relação do governo com o Congresso. Talvez. Porque se o governo começar a forçar algumas coisas via decretos, por exemplo, ou portarias, o Congresso pode começar a reagir. Qual a grande vantagem disso? Eu lembro até hoje dos decretos de armas do Bolsonaro, no comecinho do governo Bolsonaro. O Bolsonaro, se não me engano, era no carnaval, no meio do carnaval, o Bolsonaro promulgou 4 decretos de armas que eram claramente decretos que iam contra o que a sociedade brasileira tinha decidido em relação ao plebiscito do desarmamento, por exemplo, né? E liberavam as pessoas para comprar, por exemplo, fuzis de guerra. Foi isso que foi liberado no Brasil. Pessoas comuns podiam começar a comprar armamento de guerra. Como o Bolsonaro fez isso? Foi lá negociar com o Congresso? Foi lá tentar aprovar um negócio? Não, o Bolsonaro fez 4 decretos. Liberou por decreto, do dia para a noite, assinou um papel. Foi isso que ele fez. Qual é a grande vantagem política disso? Você coloca o tema em discussão. E o tema virou uma grande discussão nacional, né? Então tem uma vantagem de você forçar essas coisas por decreto, né? E os decretos eventualmente podem cair, claro que podem, mas você força o Congresso a debater essas medidas. Essa é a grande questão que ficou no ar na semana passada. Parece
e foi uma crítica que a própria esquerda fez ao PT, né, que está se aceitando muito fácil esse jogo do Congresso, fazer o que quer e tocar o país da maneira como bem entende. E nós vimos aqui que, se depender deles, a partir da próxima quinta-feira vai ter gente pobre pagando o gás de cozinha mais caro, porque eles não estão interessados nisso, eles estão interessados em outras coisas, né? Então o governo, de fato, vai ter que repensar a sua estratégia política para os próximos tempos. Muito bem, vamos lá para a capa do jornal O Globo de hoje. O principal destaque do Globo é: Petrobras tem que cortar preço da gasolina em 14% até julho para compensar a volta dos impostos. Na nova política de preços e mudanças no valor do ICMS podem provocar gangorra de valores nos postos. Por quê? Vamos lembrar que Bolsonaro, de novo, baixou na marra o valor da gasolina, atacando o ICMS nos estados. E foi uma coisa que, obviamente, no longo prazo não ia durar. Todo mundo falou sobre isso. Os estados sem ICMS ficam ainda mais enfraquecidos financeiramente, vários deles estão falidos no Brasil, a gente sabe disso há um bom tempo, e agora esses impostos devem retornar à gasolina. Então, o Globo destaca hoje que a gasolina, que a Petrobras vai ter que cortar mais ou menos 14% do preço da gasolina até julho para compensar essa volta dos impostos, né? Como a Petrobras agora tem um novo programa de precificação da gasolina, tem que se entender exatamente como vai fazer isso, porque a gasolina no Brasil, graças a Deus, a gente não paga mais gasolina em dólar no Brasil, porque ninguém ganha salário em dólar no Brasil, salvo raríssimas exceções. Não é a nossa, né, Pedro Falcão? Você ganha salário em dólar, Pedro Falcão? Não, né? Não. Eu também não. Outro destaque do Globo aqui fala também sobre a articulação do governo Lula. Falta de orientação do governo sobre projetos prioritários a aliados abre novo foco de insatisfação. Segundo parlamentares, não há articulação para reduzir o impacto das derrotas. Aqui uma avaliação mais ou menos na linha do que a gente acabou de fazer aqui, né? Falta ao governo ter uma articulação política de fato e, em alguns casos, sim, enfrentar o Congresso, onde a direita e a extrema-direita são majoritários. Foi o Congresso que saiu das urnas. Lembrem, quando teve a eleição, muita gente até falou um congresso bolsonarista, né? Eu fui um dos caras que falou, esse congresso não é bolsonarista, esse congresso é um congresso de direita, né? E é um congresso, basicamente, que vai lutar contra o governo durante 4 anos. Esse congresso não foi eleito para defender o Bolsonaro, né? Os parlamentares do Centrão não são bolsonaristas. Ninguém mais nem lembra do Bolsonaro na Câmara, por exemplo, né? O Congresso está lá defendendo os próprios interesses e os interesses dos financiadores de campanha, tá? Que são, na maior parte das vezes, contrários aos interesses do projeto que foi eleito na urna para o governo executivo do Brasil. Então, esse embate já estava na fotografia lá atrás, gente. Em outubro a gente já viu que ia ser isso, né? Então, de novo, a crítica em relação à falta de articulação e embate do governo vai em relação a isso. Não é novidade que seria assim. Todo mundo sabia, todo mundo sabe, e essa composição não vai mudar. Esse Congresso vai até o final, né? Então, aqui no Globo, mais um destaque para isso, né? E também o Globo também traz o destaque aqui: em semana decisiva para o governo, MPs perdem validade nesta quinta-feira, trazendo mais ou menos uma reportagem em linha do que foi a matéria que a gente acabou de ler aqui, né? Medidas sobre COAF, CARF, FUNASA e Auxílio Gás devem caducar essa semana. Então, isso ou deve ser debatido e votado pelo Congresso, ou o governo vai ter que tomar uma medida mais drástica e decidir por decreto. Vamos rapidamente ver aqui o que se fala sobre a gasolina, né, lá no Globo, né? A entrada em vigor da nova política de preços da Petrobras vai coincidir nas próximas semanas com a mudança no valor do ICMS sobre os combustíveis e com o fim da desoneração de tributos federais. Vamos lembrar isso aqui, ó. Isso aqui é bom a gente lembrar. Isso aqui foi feito para a campanha eleitoral do Bolsonaro, tá? Isso aqui, ó. Vem cá, minha fermentinha. Tu mesmo. Não, outra. Aí. Isso aqui, ó. Mudança no valor de ICMS sobre os combustíveis e fim da desoneração de tributos federais. Isso aqui foi feito para o Bolsonaro tentar se reeleger. O governo passado já sabia que isso aqui não ia durar nada. Isso aqui foi uma medida de campanha. Quando saiu, todo mundo falou isso. Não é novidade nenhuma. De novo,
Desde outubro, quando o governo ganhou essa eleição, quando esse Congresso foi escolhido do jeito que foi, já se sabia que isso aqui iria acontecer. Se o Congresso e o governo estão demorando para agir em relação a isso, bom, não é porque é uma novidade, né? Todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Isso aqui foi uma medida eleitoreira do Bolsonaro para tentar ganhar a eleição. Com isso, o consumidor poderá lidar com uma gangorra nos preços, segundo cálculos de André Ângelo, estrategista de inflação da Warren Hanna. Isso aqui é as pessoas ouvidas sempre pela mainstream media, né? São sempre pessoas do mercado, vamos colocar assim. Então, só para a gente ter contexto nisso aqui, tá? Isso aqui é uma pessoa fazendo um cálculo, tá? Isso aqui não é a matemática exata do que vai acontecer, tá? Isso aqui é uma das possibilidades, mas de fato a gasolina tende a ficar mais cara por causa da volta desses impostos. A Petrobras precisará reduzir o valor do litro da gasolina em 14% até julho para evitar que a alta de impostos pressione o preço final das bombas, tá? Então, a conclusão aqui é que o governo vai precisar se mexer em termos da política de preço da Petrobras, porque os impostos voltam para os combustíveis, né? Então, o governo vai ter que cortar. Então, preparem-se para a choradeira do mercado, de não sei quem, das pessoas que falam que estão acabando com a Petrobras, que isso, que aquilo, porque a Petrobras vai ter que tomar atitudes ou o combustível vai subir na bomba, tá? Isso é o que está no nosso horizonte próximo. E aí também a matéria sobre a falta de orientação do governo Lula sobre projetos prioritários, né? Mostrando essa insatisfação até mesmo de aliados. É uma matéria de bastidores que está lá na capa do Globo. Então, vocês podem, se quiserem conhecer esses bastidores, dar uma olhada nessa matéria que está lá estampada na capa do jornal hoje, tá bom? Muito bem, vamos lá para a capa do jornal, o Estado de São Paulo, ver o que está em destaque hoje lá no Estadão. Servidores terão reajuste em 2023? Veja quais estados planejam dar aumento ao funcionalismo. O Estadão fez aqui um mapa, né? Deixa eu ver se eu abri ele aqui. Aqui, ó. O Estadão fez um mapa. Será que a gente consegue deixar maiorzão na tela aqui? Vamos ver. Vem, mapinha. Vem para nós. Aí, ó. Feito, né? Então, o Estadão fez um mapa aqui. Esses estados que estão em verde aqui no mapa, ó, são os estados que estão planejando dar reajuste para os servidores ainda esse ano, tá? Reajustes lineares para os servidores. E aqui, conforme o Estadão apurou, são reajustes possíveis de 4% até 10%, tá? Para quem está só nos ouvindo, rapidamente aqui, os estados que pretendem dar reajuste esse ano: Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Ceará, Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre e Amapá. Então, se você é servidor federal nesses estados, fique de olho aí, porque tem o planejamento de aumento de salário, de fato, para esse ano, tá? 4% não cobre nem o buraco do dente, né? Mas o fato é que vários desses servidores estão há muitos anos sem reajuste. Então o Estadão acabou fazendo esse mapa aqui para facilitar a vida de quem quiser dar uma olhada lá nele, tá? Que mais? Deputados do Cidadania, isso aqui é um outro destaque do Estadão, que tem a ver também com a pauta da articulação política, tá? É notícia importante isso aqui, possivelmente não vai ter muito destaque hoje, mas ela tem interferência na tal da governabilidade, né? Deputados do Partido Cidadania decidem ficar de fora da base aliada de Lula na Câmara. A bancada do Cidadania na Câmara decidiu ficar fora da base aliada do governo do Lula. Em reunião neste sábado, os deputados do Partido... 14 tá errado aqui, né? Neste sábado, 14? Não, peraí, gente. 14 do... Gente, o Estadão... Atenção, Estadão, até eu caí agora aqui. O Estadão tá... Na capa do Estadão tem uma notícia de 14/1, tá, gente? Então, acordem. Então, apaga tudo que eu falei. Senhor Pedro Falcão, esta notícia não é importante, por isso ela não terá destaque em lugar nenhum, tá? Tchau pra ela. Notícia de 14/1. Notícia antiga, portanto, né? Então, o Estadão tá esquisito, né? Tá logo abaixo da articulação política, tá essa notícia lá sobre cidadania, né? Deu até um friozinho na barriga do Estadão aqui. Então, muito bem. Vamos seguir? Bora lá. Capa do UOL. UOL também do grupo Folha, né? Bolsonaro
provoca calote histórico na Caixa Econômica Federal com medidas para tentar vencer Lula. Isso aqui é matéria exclusiva hoje, apurada lá pela redação do UOL. Vamos ver o que tem aqui. Isso aqui faz parte das medidas também eleitorais lá do Bolsonaro no ano passado para tentar a sua reeleição. Matéria assinada pela repórter Amanda Rossi. No início de 2022, Jair Bolsonaro viu ruir sua primeira cartada na busca pelos votos das pessoas mais pobres. A criação do Auxílio Brasil não havia gerado o efeito esperado nas pesquisas. O então presidente decidiu dobrar a aposta, por isso recrutou um aliado, a Caixa Econômica Federal. Por medida provisória, tá aí, ó, que eu acabei de falar, né? O Bolsonaro não esperou nada desse tipo de coisa, nada no governo dele. O Bolsonaro esperou ter diálogo com Câmara e com o Senado. Eu não estou falando que está certo ou que está errado, eu estou dizendo que é uma medida legal que o governo federal pode usar, né? Medida provisória, decreto, portaria, né? E nós estamos em final de maio já e até hoje a gente está vendo pouco o uso dessas medidas em um Congresso que é claramente antigoverno, né? O Bolsonaro não estava nada preocupado com isso, era decreto todo dia, a gente via, né? Por medida provisória, foram criadas 2 linhas de crédito na Caixa Econômica Federal para essa fatia mais pobre, mais empobrecida do eleitorado brasileiro. Até a eleição, o Banco Estatal liberou 10,6 bilhões para 6 milhões e 800 mil pessoas. Bolsonaro não se reelegeu e a política de torneira aberta deixou para trás um calote bilionário nas contas do banco, que só agora começa a ser conhecido. O UOL teve acesso a essas informações que eram mantidas pela Caixa em segredo e explica nessa reportagem como um banco estatal de 162 anos foi usado como arma de campanha de Bolsonaro, se valendo de manobras inéditas, sem transparência, que expuseram a instituição a um nível de risco inédito na história recente. Eu vou só sublinhar isso aqui, porque eu acho importante a gente sempre lembrar que uma presidenta da República caiu, né? O tal do motivo para cair, as tais das pedaladas fiscais, envolviam, inclusive, a Caixa Econômica Federal, né? E agora nós temos aqui, por exemplo, né, como diz o UOL, que o Bolsonaro usou isso como arma de campanha, se valendo de manobras dentro do banco, manobras que gastaram 10 bilhões de reais para tentar a reeleição do Bolsonaro. Manobras inéditas, sem transparência e que expuseram o banco a um nível de risco inédito na história recente. O que é que aconteceu com o Bolsonaro por ter feito isso com a Caixa Econômica Federal? Absolutamente nada, né? Como eu venho dizendo no programa aqui há um bom tempo, antigamente esse país derrubava presidente por muito menos, né? E aí o UOL traz aqui, né, um resumo, um sumário, né, para mostrar o que é que então o Bolsonaro e o então presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, aquele cara acusado de vários assédios dentro da Caixa, né, lembra da Caixa Econômica Federal, lembra dessa história também, né? Em março de 2022, assinaram 2 medidas provisórias. A primeira criava uma linha de microcrédito para pessoas com nome sujo, a outra liberava empréstimos consignados ao Auxílio Brasil. Lembram? Você podia pegar o seu Auxílio Brasil e lá pegar empréstimo consignado e pagar juros absurdos, né? O governo Lula acabou com isso, inclusive, né? A aventura eleitoral custou a queima de reservas da Caixa. No último trimestre de 2022, né? Portanto, lá nas barbas da eleição, né? O trimestre que conta para a corrida eleitoral, o índice de liquidez de curto prazo, o indicador de risco, chegou ao menor nível histórico já registrado pelo banco. Então, isso aqui é uma matéria bastante longa, bastante detalhada. É destaque principal da capa do UOL, estão chamando de caixa preta da Caixa, né? Como o Bolsonaro usou o banco como arma pelo voto dos mais pobres e colocou o banco em um risco, conforme diz o UOL aqui, nas suas apurações, inédito. Isso não aconteceu nem perto na época das pedaladas que levaram ao impeachment da ex-presidenta Dilma, né? De novo, o que aconteceu com o Bolsonaro aqui? Absolutamente nada. Tá bom? Matéria grande, bastante detalhada, lá na capa do UOL, publicada na seção do UOL Economia. Muito bem, vamos seguir aqui. Gente, tem um destaque importante aqui, e depois eu vou sugerir para vocês uma entrevista
bem legal que o UOL publica hoje. Outro destaque do UOL é o seguinte: o investimento em saúde pública caiu 64% em 11 anos no Brasil, indica estudo. A gente viu a importância da saúde pública durante a Covid, no entanto, estamos vendo aqui o que acontece no país de fato, né? Os investimentos em saúde pública no Brasil caíram 64% e perderam 10 bilhões entre 2013 e 2023, revela a pesquisa do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Os valores minguaram de 16 bilhões em 2013 para 6,4 bilhões em 2023. Os menores repasses nesse período ocorreram no governo Bolsonaro. 4,1 bilhões em 2020, 4,4 no ano passado, tá? Então o governo Bolsonaro, que pegou a pandemia, foi o governo que menos repassou dinheiro para a saúde. Isso aqui é um dado histórico, por mais que tentem dizer o contrário. Os investimentos em saúde são voltados principalmente para ampliar a infraestrutura do SUS, como a construção de postos de saúde. A previsão é que essa ampliação cresça apenas 3,4% este ano, índice maior apenas que nos anos Bolsonaro, que chegou a 2,6% em 2020 e muito menor que em 2013. Ou seja, no ano da pandemia, 2020, tivemos o menor índice de investimento em saúde da série histórica do Brasil. Matéria que está lá na capa do UOL também. Outro destaque do UOL é uma entrevista muito legal, muito sólida, muito importante com o maior escritor brasileiro do momento, né? O Itamar Vieira Júnior, o autor de Torto Arado, um romance que aí nos últimos anos vendeu 700 mil cópias, um dos romances mais lidos, né, do Brasil nos últimos anos, deu uma entrevista lá no UOL para o Fred Giacomo, que é um jornalista que faz a parte de literatura do UOL, né? Desculpa, gente, mas tô tentando levar essa gripe aqui, tá? Não tá mole. Fez uma entrevista muito legal e mostrando um pouco mais quem é o Itamar Vieira Júnior também, e uma coisa que eu não sabia, ele era funcionário do INCRA. Por isso que o romance dele, para quem leu o Torto Arado, vai fazer a conexão agora, né? É um romance que tem muito a ver com a terra, né? Então, bastante longa a entrevista aqui, tratando de literatura, mas tratando também sobre as questões do Brasil, um autor com uma visão social muito interessante, né? Muito conectado com o que está acontecendo nos nossos tempos, fala aqui de cotas, né? Fala de direito à terra, né? Fala de disputas agrárias, é uma coisa que não é tão comum a gente ver entre os artistas brasileiros, né? Claro, tem bastante, mas muita gente prefere se proteger, ainda mais autores e artistas quando fazem muito sucesso, né? Tentam expandir o seu público, querem vender para o maior número de pessoas possível, aquela coisa toda, então preferem não tocar em temas ditos assim sensíveis para a opinião pública, né? O Itamar Vieira Júnior aqui não está nem um pouco preocupado com isso, fala de racismo, fala da questão da terra, fala da questão de cotas, entrevista bem interessante, eu li ela hoje de manhã aqui, né? Então, e mostra também, né, como o romance dele tem a terra como protagonista, né? Inclusive no que ele lançou esse ano, Salvar o Fogo, né, que é o seu outro romance. Então, deem um pulo, essa entrevista está em destaque também lá na capa do portal UOL neste momento. Vamos lá para a capa do G1, o site de notícias do Grupo Globo. O destaque principal é o assassinato desse ator Jeff Machado, né? Que é um crime bastante esquisito para quem está acompanhando. Eu não vou ler detalhes aqui, eu não costumo dar notícias sobre crimes, acho que não é muito o tom do programa também, e acho que muitas vezes acaba caindo numa questão mais sensacionalista, que no fim das contas, no nosso dia a dia, não vai fazer muita diferença no dia de ninguém, né? As pessoas acabam lendo notícias sobre crimes muito mais pelas curiosidades, essa é a verdade, do que pelos crimes em si, e a gente vê isso acontecendo na imprensa, e não é só no Brasil não, é na imprensa mundial, tá? Mas, de todo modo, a manchete principal do G1 é essa, quem quiser, quem estiver acompanhando o caso, né? O G1 traz ali as pistas da polícia contra um amigo do suspeito desse crime. Mas, na capa do G1, tem uma matéria que saiu ontem no Fantástico, eu acabei vendo essa matéria ao vivo ontem também, sobre o racismo na Espanha, uma matéria que foi feita lá na Espanha, com brasileiros que moram lá,
na esteira do que aconteceu na semana passada com o jogador de futebol do Real Madrid, o Vinícius Júnior. Então, o Fantástico foi lá, entrevistou brasileiros que vivem lá, que mostram como o racismo é, de fato, algo presente, não só o racismo, como a xenofobia também na Espanha, é algo presente na Espanha, né? Traz umas entrevistas com brasileiros que moram no país e tem também alguns dados históricos interessantes ali de um pesquisador mostrando como a Espanha mais ou menos inventou o que a gente conhece hoje como racismo moderno, com algumas leis que foram aplicadas na Espanha alguns séculos atrás, para a gente ver como essas coisas perduram até hoje, tá? Então, quem quiser, a matéria está em destaque na capa do G1, a hora que você clicar ali, você vai poder ver a matéria em vídeo que foi publicada ontem lá no Fantástico. E hoje a direita cresce na Espanha, né? A direita cresce na Espanha e temos essa questão do racismo cada vez mais latente, né? Bom, a gente viu, né, o presidente lá do Real Madrid, né, falando que o problema, na verdade, era o presidente do Real Madrid, não, o presidente da Liga da Espanha falando que o problema era o Vinícius Júnior, né? O problema não era o racismo na Espanha. O problema era o Vinícius Júnior. Aí você vai lá descobrir, o cara também faz campanha para partido de extrema-direita, aquela coisa toda. Isso é uma questão social na Espanha, de fato. Já falei algumas vezes, eu vou começar a fazer um movimento nacional pela reabilitação da generalização. Porque as pessoas, quando acontecem casos como o Vinícius Júnior, muita gente começa com esse negócio de que não podemos generalizar, mas nem todo mundo. Gente, mas assim, generalização é um conceito científico, né? A generalização é você pegar, depois que você faz um estudo sobre um grupo circunscrito, você generalizar para o todo. Quer dizer que todos os espanhóis são uma coisa, todo o futebol espanhol. Não, mas quando você tem um problema endêmico, como é o caso do Vinícius Júnior, mostrando, ele sofreu 10 ataques racistas que foram registrados. 10 ataques racistas registrados. E não só ele, vários outros jogadores. Pouco importa você ficar fazendo esse negócio de falar que nem é todo mundo, mas não interessa. Quem não é, não é, então. Tudo bem, não tem problema quem não é. Estamos falando de um problema endêmico, uma questão social. Essa matéria mostra muito bem, as pessoas entrevistadas ali, todas passaram por episódios de racismo ou xenofobia no país. É uma questão social de fato, é um país que não enfrenta essas questões da maneira como deveria enfrentar. Ah, mas nem todo mundo na Espanha é racista. Bom que não é todo mundo. Mas não interessa falar que não é todo mundo. Isso é individualizar para dar aquela passada de pano básica. Então você não precisa. É inútil você falar que não é todo mundo. Não interessa ao debate público falar que não é todo mundo. Porque é óbvio que não é todo mundo. Né? Quando você gasta energia em ficar falando, não, mas não é todo o futebol espanhol. Não, mas não é todo mundo na Espanha. Não, mas não é todo mundo na torcida. É óbvio que se tem 40 mil pessoas no estádio, não é todo mundo que está falando uma frase racista contra um jogador. Mas não importa. Esse debate é inútil. A generalização, nesse caso, ela tem uma serventia social. Quem não é racista não vai ser prejudicado com isso, tá? Você que é branco, que mora na Espanha, que você, né, se considera um antirracista e tal, o senhor não vai ser prejudicado pela luta antirracista na Espanha. Fica tranquilo, tá bom? Tá tudo certo. Pode dormir tranquilo. Vai ficar tudo bem, tá? Então, matéria bem importante do Fantástico ontem. Quem tiver interesse no tema, sugiro a todo mundo que, na verdade, né, veja a matéria, porque ela está, de fato, bem completa, tá bom? Um destaque do podcast O Assunto, um podcast bem, bem interessante, lá do G1 também. Mata Atlântica ameaçada. Brasil pode virar novamente um pária mundial. Fazendo aqui uma ligação, né, com o que aconteceu na semana passada em relação ao Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva, IBAMA, tentativa de perfurar poços de petróleo na foz do Amazonas, entre outras coisas, tá? Muito bem. Vamos lá para a capa do site da BBC News Brasil. CPMI do 8 de janeiro. Quem é quem na comissão e o que esperar? Na semana passada, se não me engano, na quarta ou quinta-feira, né? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito se reuniu pela primeira vez para decidir quem é que vai tocar, de fato, a investigação dentro do parlamento sobre a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Então,
para quem está meio perdido, para quem não entendeu o que está rolando, a BBC News Brasil fez um resumo aqui de quem são os nomes, né? Quem são os parlamentares, né? Os membros, a CPI tem 32 membros, então são 16 senadores, 16 deputados federais, né? E a CPI terá a maioria de congressistas aliados ao governo Lula, o que muitas vezes não quer dizer muito, porque quem toca os trabalhos mesmo é o presidente da CPI, a gente já viu isso acontecer, e o nome dele é Arthur Maia, é considerado um homem do Lira e do Centrão ali dentro da casa, tá? Então, aqui tem um serviço importante para quem estiver meio perdido em relação ao que está acontecendo na CPI, mostrando quem são os membros e o que esperar dela, tá? Como linha de apoio aqui, a BBC News Brasil traz também as ligações entre Bolsonaro e os ataques do 8 de janeiro, segundo a denúncia do Ministério Público Federal, tá? Para quem não lembra, estamos nessa fase já que o Ministério Público Federal já se manifestou sobre as ligações do Bolsonaro com o 8 de janeiro. Não é mais apenas uma luta política ou o que eu acho ou o que vocês acham. Nós temos aí o Ministério Público Federal mostrando ligações do Bolsonaro com o 8 de janeiro. Isso aqui está em destaque também na BBC News Brasil e com certeza vai ser explorado durante a CPI. A CPI, a princípio, ela teria uma reunião semanal, tá? Que seria nas quartas-feiras. Ontem, no entanto, o nosso querido William De Luca falou no nosso grupo lá, temos um grupo ali, né? Temos um grupo ali, tá? Não é um grupo que tem o Sérgio Moro, essa galera toda, não é. A gente não frequenta esse tipo de lugar, né, o De Luca. Mas o De Luca falou ontem que parece que tem a possibilidade, segundo ele apurou, que a CPI tenha de 2 ou até 3 reuniões por semana. Então, gente, vai ser muito diferente essa CPI, ela tendo uma reunião por semana, tendo 3. Né? Ela tendo uma, a atenção pública vai ser muito menor. Tendo 3, a atenção pública vai ser muito maior. O que esperar dessa CPI? Olha, não sabemos, de fato. A base governista vai tentar, segundo a Jandira Fegali falou na semana passada, investigar o que a Polícia Federal eventualmente está um pouco mais atrasada nas investigações. Então, ir atrás de quem organizou e financiou. Tá? A Polícia Federal está investigando isso, mas nós temos um avanço muito maior, inclusive com 750 denunciados já no STF, de pessoas que praticaram o ato de invasão e vandalismo em tentativas de golpe de Estado no 8 de janeiro, materialmente em Brasília. A segunda investigação, são 2 investigações separadas, é sobre os mandantes e os financiadores. A Jandira Fegali, deputada federal, na semana passada na CPI falou que a base governista está mais interessada em investigar isso, já que abriram uma comissão para investigar, que se investigue. A base do bolsonarismo, claro que vai aparecer lá todos os dias para fazer vídeo para o TikTok. Vocês sabem que é isso que vai acontecer, não tenham dúvidas de que é isso que vai acontecer. Então, depende de como o presidente também vai conduzir os trabalhos, né? O presidente da CPI. Muito bem. A BBC News Brasil traz destaque aqui, os outros meios também estão trazendo isso, claro. As eleições da Turquia, né? Erdogan vence uma eleição disputada na Turquia. É um dos destaques aqui da BBC News Brasil. Era uma das eleições mais esperadas nesse ano, principalmente ali no bloco europeu, né? Porque a Turquia é um país geograficamente muito importante para a Europa, né? Então, o Erdogan venceu o segundo turno presidencial e foi reeleito como presidente da Turquia, de acordo com o chefe do Conselho Eleitoral Supremo daquele país. O presidente desse conselho, ele anunciou oficialmente os resultados da eleição, afirmando que Erdogan foi eleito o novo presidente com 52,14% dos votos. Mesmo que todos os resultados que ainda não foram inseridos no sistema vão para o candidato presidencial, os resultados não serão alterados, portanto, decretou a vitória ontem, né? O Erdogan, segundo a BBC aqui, fez um discurso à multidão do alto de um ônibus de campanha. Ele agradeceu aos eleitores e disse que lhe deram a responsabilidade de governar a Turquia por mais um mandato. E aí fala que da origem do Erdogan, aquela coisa toda, né? E mostra como ele chegou ao poder, né? A sua ascensão ao poder, e mostra também como foi difícil a eleição esse ano, porque a Turquia passou por um terremoto,
Vamos lembrar um terremoto bem grave, né? No ano passado. E a Turquia, assim como outros países do mundo todo, está enfrentando uma inflação bastante pesada lá também, tá? Muito bem. Rapidamente aqui os destaques para a revista Fórum. Destaque também lá para as eleições na Espanha, na revista Fórum, falando da vitória da direita lá na Espanha, né? Sobre as eleições em Barcelona. Falando aqui também das eleições na Turquia, a revista Fórum também dando destaque para isso. E dando destaque para a cassação do ex-prefeito Marcelo Crivella. Lembra da dancinha do Crivella? Pô, não separamos esse vídeo, cara. Devia ter separado hoje o Pedro Falcão. O Bolsonaro e o Crivella dançando a dancinha da virada. Já viu esse vídeo? Mentira. A gente vai ter que mostrar esse negócio amanhã. Amanhã eu procuro e mostro para vocês aqui. A revista Fórum, a Justiça Eleitoral determinou a cassação do mandato do ex-prefeito do Rio de Janeiro e deputado federal Marcelo Crivella. Crivella é acusado de montar um esquema com servidores públicos para impedir a publicação de reportagens sobre a saúde do Rio de Janeiro em período eleitoral. Além disso, a juíza Márcia Capanema determinou que Crivella fique inelegível nos 8 anos subsequentes à eleição municipal de 2020. Também determinou que Marcelo Crivella pague multa de R$433 mil. A cassação de Crivella é resultado de uma ação ajuizada pela coligação É a Vez do Povo, do PT e PCdoB, em 2020. Na ação, Crivella é acusado de prática de abuso de poder de autoridade e conduta vedada a agente público em campanha eleitoral com base na Constituição. De acordo com a denúncia, Crivella montou um esquema para monitorar e impedir a interlocução de cidadãos com profissionais da imprensa com o objetivo de barrar informações sobre a saúde no Rio de Janeiro. Eu lembro muito bem de como era esse esquema, porque eu morava no Rio de Janeiro na época, e aconteceu o seguinte, a imprensa chegava na frente de um hospital que tinha problemas, que tinha fila, que era sabidamente ou um posto de saúde problemático, chegava lá uma equipe de imprensa, tá? Para entrevistar pessoas do povo que estavam lá frequentando o lugar. Logo chegava alguém, um desconhecido, uma pessoa X, e começava a tentar impedir aquela entrevista, né? Ou tentar dar entrevistas falsas para a imprensa dizendo que estava tudo bem. Descobriu-se depois que isso era um esquema montado pela prefeitura do Rio de Janeiro para deixar pessoas plantadas na frente de unidades de saúde para ficar de olho se a imprensa chegasse, essas pessoas irem lá para dizer para a população não dar entrevista para os jornalistas, tá? Então, esse é o esquema que foi denunciado e esse é um dos motivos pelos quais o Crivella, o principal, na verdade, foi preso? Não, talvez ainda. Perdeu o seu mandato e está inelegível porque isso é abuso de poder. É expressamente proibido agente público fazer um negócio desses, né, Crivella? Óbvio, né, que alguém ia descobrir. Os caras realmente têm a certeza da impunidade, né? Destaque final aqui para o DCM. CNJ intima desembargador Malucelli e juíza Gabriela Hart sobre caso Tacla Duran. Matéria assinada pelo Victor Nunes lá no DCM. O Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, intimou o desembargador Marcelo Malucelli, vamos lembrar, o pai do homem que é genro e sócio do casal Moro, tá? E também a juíza Gabriela Hart para prestarem esclarecimentos sobre suspeitas que são apuradas em pedido de providências do CNJ. São 3 intimações diferentes. A primeira é relativa a reclamações do Tacla Duran em relação a decisões tomadas em processos contra ele no TRF4. O Tacla Duran está pedindo o afastamento do desembargador, né, e um processo contra ele. A segunda intimação é o resultado de um pedido do senador Renan Calheiros, que também se queixa das ações tomadas contra o Tacla Duran pelo Malucelli, que é desembargador do TRF4 e interessado direto na causa, porque é sócio do casal Moro, né? Ai, Brasil, me ajuda a te ajudar, que tá difícil. E a terceira intimação atende um pedido também do senador Rogério Carvalho. O político defende a instauração de processo administrativo disciplinar em relação de possível suspeição do desembargador por vínculos familiares, né? Então, informações aí da revista Fórum, que foram da revista do DCM, na verdade, que estão na capa do DCM hoje. Então, a gente sabe que essa novela envolvendo a Lava Jato não acaba por aqui. Tá bom, gente?
é isso por hoje, né? Estamos conversados. Tinha mais notícia aqui, mas o nosso tempo voa, né? O ano, aliás, está voando. Muito obrigado a todo mundo que apareceu hoje por aqui, gente. Segunda-feira, 29 de maio, são 8 horas da manhã. Obrigado também à equipe do CL. Muito obrigado, Pedro Falcão. Tudo certo, Pedro Falcão? Tudo beleza. Muito bem. Muito bom. Tava com saudade, Pedro Falcão. Tava de folga semana passada, né? Eu tava viajando, Pedro Falcão precisou acordar às 5h30 da manhã, né? Coisa boa. E CL Notícias primeira edição está começando. Peguem o link nos comentários das redes sociais em que vocês acompanham o Desperta e pulem para o N1, o ICL Notícias primeira edição, que começa agora. Nós voltamos amanhã com o Desperta às 7 horas da manhã, ao vivo. Muito obrigado a todo mundo e tchau!